Porque nós vamos logo na sequência falar sobre o Padre Pio. Já ouviram falar do Padre Pio? O Padre Pio, eu escutei o Padre Pio pela primeira vez no Trote Speak do Olavo de Carvalho, que ele falava quando começava o programa, né? Eu queria pedir aqui, Nossa Senhora, que nenhuma justiça se cometa nesse programa, pedir a bênção do Padre São Padre Pio de Pietrelcina. Cara, da onde que é esse padre? Interessante que quando eu cheguei em Brasília, a igreja que aqui mais próxima de casa, quando eu fui visitá-la, dei de cara Padre Pio. Tá lá na igreja. Uma estátua enorme do Padre Pio no canto da igreja, assim. Falei, caramba, que legal. Confessionário Padre Pio. Falei, caramba, que legal. Que bacana, né? É como se... o Olavo me apresenta o Padre Pio, depois eu mudo de cidade e paro numa igreja que tem lá como inspiração o Padre Pio. Mas quem é o Padre Pio? Quem é esse cara? Tem coisa interessante na história da vida dele, e hoje é a data da morte de Padre Pio, 23/9/1968. Ele nasceu numa pequena vila chamada Pietrelcina, na Itália. Nasceu em 1887 e o seu nome era Francesco Forgione, que o mundo viria a conhecer como Padre Pio. Desde jovem, o Francesco demonstrava uma devoção espiritual fora do comum. Aos 15 anos, ele ingressou no Seminário dos Capuchinhos, onde começou a trilhar o caminho que tornaria um dos santos mais venerados da Igreja Católica. A sua vida mudou de forma dramática no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, enquanto ele orava na sua cela, que é o nome do quarto, né? No convento de São Giovanni Rotondo. O Padre Pio experimentou os fenômenos dos estigmas. Surgiram ali nas suas mãos, pés e lado todas as feridas de Cristo. Uma manifestação que deixou os médicos perplexos, atraiu multidões de fiéis, e essas chagas acompanharam ele por 50 anos. Só desapareceu um pouquinho antes da morte dele. Isso abriu uma tremenda investigação do Vaticano. Mandaram um monte de gente para investigar. Foi aberto um inquérito. Ele teve que prestar depoimento várias vezes. Vários exames foram feitos. Chegaram até a um ponto de deixá-lo recluso num lugar sob vigilância do pessoal do Vaticano para ver se aquilo curava. Os caras ficavam todo dia observando para ver se ele provocava aqueles ferimentos ou não. O cara ficaram ali, um tempão com ele e viram que, caramba, é verdade. Tá acontecendo aqui na nossa cara. E sempre na história da igreja, você tem uma ou duas pessoas no mundo que tem as chagas. Nunca são muitas pessoas, né? São muito poucas. Então, isso aconteceu com o Padre Pio. Na cara de todo mundo também. Então, além de ser um místico, ele também era um confessor incansável. Passava horas e horas e horas no confessionário, onde aconteceram muitos dos seus dons espirituais. Aconteceu um fenômeno chamado bilocação, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Um foi relatado por um americano, que nem católico era. Que ele estava numa missão e ele olhou lá de cima. Isso aconteceu com os brasileiros direto. Você ia para as missões de guerra e na volta da sua missão você tinha munição sobrando, tinha bomba sobrando, você fica procurando alvo de oportunidade. Olha ali uma ferrovia ali, aquele trem blindado. Isso é trem de transporte é trem alemão. E o cara lá atacava o trem. Eu já contei a história aqui da missão 411. Uma das primeiras aulas do Palhaço exclusiva para membro aqui. Eu faço a descrição de um ataque desse de uma galera do Sentapua brasileiro
que ataca um trem blindado desse e acaba morrendo, né, na cidade. Tem toda uma cena ali de que os jovens da cidade que iam casar foram pegar um pedaço da lataria do avião, lá do motor, para poder fazer aliança. Isso foi preservado no tempo. É uma história belíssima, que é uma das aulas exclusivas aqui para quem é da membresia. Se você é membro do canal daquele nível a partir de R$ 8 por mês, você tem acesso a essas aulas exclusivas que tem essa história toda. Então, esse piloto americano estava voltando ali procurando alvo de oportunidade e ele olha lá de cima a cidade de São Giovanni Rotondo. E ele falou que quando ele desceu com o avião para tacar a bomba lá em algum local suspeito, apareceu na frente dele, no ar, um padre voando, meio que falando para ele assim, ó, nananana. Aí o cara foi embora apavorado. Passou uns anos, até que ele, depois da guerra, conheceu lá a cidade de São Giovanni Rotondo, e quando ele chegou lá e olhou a figura do padre, ele falou, porra, foi o padre que apareceu para mim lá no céu. E não deixou. E naquele dia ele estava numa confissão e tal, então o fenômeno da bilocação é esse, de você estar em dois locais ao mesmo tempo, e tem vários relatos disso acontecendo na história da igreja, em vários momentos, tá? Então, ele também, além da questão da bilocação, ele tinha o dom de ler os corações das pessoas. Isso acabou tornando ele famoso. E na confissão, o cara tá lá se confessando, na confissão, dentro do confessionário, o cara terminava, o padre falava assim, você não terminou não, você tem mais coisa para contar. E fulaninha que você tá comendo aí? O cara, sério, gente, tem um monte de relato assim, inexplicáveis. Teve uma moça que perguntou para ele sobre o marido, e ele falou, seu marido morreu ontem na guerra, a notícia vai chegar para você semana que vem. Ele fazia essas coisas. Então, isso fazia com que pessoas de várias partes do mundo fossem lá procurar o padre para ver se conseguia algum tipo de informação assim, né? Ou algum milagre. E milagre ele fez vários, de gente que era cega de nascença voltou a enxergar. Tem um monte de milagres, gente com câncer que foi curada, tem um monte aí. E a igreja trata isso com muita seriedade, tem uma investigação por trás disso, isso não é feito, não é um negócio solto, né? Então, embora ele fosse também um cara amado por muitas pessoas, eu vou mostrar aqui uns vídeos interessantes já. Ele enfrentava ceticismo dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja tem os céticos, as pessoas que não acreditam, eu quero ver, tal, bem Tomé mesmo. As investigações, ele foi alvo de várias investigações, foi questionado diversas vezes, foi testado lá nos estigmas diversas vezes, os fenômenos também, tudo era aberto à investigação, e ele não estava nem aí, não estava ligando para nada disso, tá? E ele só queria continuar firme na fé dele, continuar em frente, aí atendendo a sua comunidade. Então, o legado do Padre Pio, cara, vai além dessas marcas físicas, dos milagres que são atribuídos. Em 1956, ele fundou o Hospital Casa Sovielo della Sofferenza, que se tornou um dos maiores centros médicos da Itália, que virou o símbolo ali da compaixão dele pelos doentes e sofredores, né? O Padre Pio faleceu em 23 de setembro de 68, aos 81 anos, mas a popularidade dele continuou crescendo mesmo depois da morte dele. Ele foi canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II, né? Depois de uma investigação, você vê, o Papa João Paulo II não brincava com esse tipo de coisa, sério. Então, depois de toda a investigação, ele foi canonizado pelo João Paulo II. E quando foram fazer a exumação do corpo dele, o corpo estava incorrupto. Um desses fenômenos inexplicáveis que acontecem com muitos dos santos da Igreja Católica, né? O corpo do cara está incorrupto até hoje. Você pode visitar lá o corpo do cara. Isso é impressionante. Então aqui, ó, tem uma imagem isso é a imagem
do local onde você pode visitar hoje. Ele morreu em 68. Tem vídeo na internet, você pode procurar da exumação, os caras tirando lá todas as camadas do túmulo, todas as proteções e tal. Chega numa última camada lá que tem um negócio de vidro que você vê o rosto dele meio que intacto ali. Depois eles fazem toda a limpeza, a preparação, bota a roupa no cara e deixa exposto para o pessoal ver Não dá para entender esse... Não tem explicação. Um corpo incorrupto. Não tem. Tem vários aí pelo mundo. Não dá para entender. Tem um jovem novinho que foi santificado agora há pouco tempo também. Esqueci o nome dele. Se você quiser saber algum filme do Padre Pio, você entra naquele site justwatch.com. Tem vários filmes. Tem um que esse ator aqui do Transformer, LaBeouf, um troço assim que é o nome dele, ao estudar para fazer o papel do Padre Pio, ao estudar a história do Padre Pio, se converteu ao catolicismo, abandonou as putarias de Hollywood lá, se converteu, tá? Tem um outro filme de 2000, esse eu acho que é o melhor filme dele de 2000, tá? O Homem Milagre. Está disponível na Amazon Prime. Se você tem Amazon Prime, só procurar aí. Esse aqui tá na Apple TV, na Claro Vídeo. Eu acho que você consegue comprar no YouTube também, o do LaBeouf. Mas esse aqui é muito bom, esse filme aqui, O Homem Milagroso. Eu tenho até uma cena para mostrar para vocês desse filme, porque nesse filme mostra, esse que eu falei que é de 2000, o encontro do Padre Pio com Karol Wojtyla, que foi nas investigações que ele estava sofrendo, que aquilo era incessante. Ele confessou isso para um investigador muito tempo antes do João Paulo II se tornar papa, do Karol Wojtyla se tornar papa. Lá está registrado. Ele falou, olha, eu recebi... Eu vou mostrar para vocês aqui. E ele conta para o investigador, fica de olho nesse cara, ele vai ser um grande papa. O investigador fica meio, tá bom, ok, valeu, beleza. Vamos dar uma olhada aqui nessa cena aqui rapidinho. Quero lhe contar um fato que aconteceu. Faz muitos anos. Pio. Mas o que acontece? Mas o que é toda essa Agora o gente? senhor está muito cansado. Voltaremos amanhã, não se preocupe. Mas quem é esta pessoa que precisa falar comigo? Quem é? É um sacerdote jovem que está esperando. Ele veio de muito longe. A ele não podemos dizer não. Como se chama? Karol Wojtyla. Vem, meu irmão. Vamos rezar juntos. Rezamos juntos toda a noite. E ainda hoje eu rezo por ele. Um dia se tornará papa. Um grande papa. Lembre-se disso. Esse é o filme do ano 2000, tá? Esse filme vale muito a pena. Não deixem de ver esse filme do ano 2000, tá? Esse mais recente, não curti muito não.
Mas esse do ano 2000 é sensacional. Aí você vai ter contato com um pouco da história do Padre Pio. Ele tinha essa coisa mística de olhar para as pessoas e identificar ali o futuro das pessoas, os pecados, o passado. É inexplicável. São coisas que estão aí entre o céu e a terra que a gente não consegue explicar, tá? Então, dica de filme aí do grande Padre Pio. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.